Milhares de manifestantes encerraram as ruas dos Estados Unidos no domingo com manifestações pacíficas contra a morte de negros nos Estados Unidos por polícias, ofuscadas pela agitação que rapidamente devastou parte de várias cidades da Pensilvânia, na costa do leste, à Califórnia, na costa oeste. Este é o Washington Fora de Horas desta segunda-feira, dia 1 de junho de 2020. Eu sou a Mayra de La Salette e nós continuamos em contingência, portanto não estamos nos estúdios da Voz da América, isto devido à Covid-19, às medidas de prevenção da Covid-19, e estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios improvisados. Vamos continuar, estamos a falar do tema mais quente que afeta os Estados Unidos neste momento, que é estas manifestações que têm assolado o país, e no centro dos protestos está a morte de um homem negro, George Floyd, por um polícia branco em Minneapolis, no estado de Minnesota. Autoridades municipais e dos diversos estados enviaram milhares de soldados da Guarda Nacional, decretaram recolher obrigatório e suspenderam os sistemas de transporte coletivo, mas nem assim a violência foi evitada. Manifestantes em Filadélfia atiraram pedras e coquetéis Molotov contra a polícia, disseram as autoridades, enquanto multidões mascaradas invadiram e saquearam lojas de luxo num subúrbio de São Francisco, acontecendo mesmo em Nova York e também em Los Angeles. Em Minneapolis, um motorista de um caminhão avançou sobre uma multidão de manifestantes. Em Washington, D.C., as tensões aumentaram nos arredores da Casa Branca, como vimos nas imagens com que abrimos este nosso Washington Fora de Horas. A polícia usou gás lacrimogéneo e granadas contra a multidão de mais de 1.000 manifestantes. A reação do presidente Trump a estas manifestações foi um retweet a um tweet de um comentador político conservador, Buck Sexton, que pediu força esmagadora contra manifestantes violentos. Dados avançados pela Associated Press indicam que pelo menos 4.400 pessoas foram detidas em 6 dias de manifestações em todo o país. Os protestos irromperam em todo o país depois de, na segunda-feira, dia 25 de maio, um polícia branco ter provocado a morte de George Floyd, um ex-segurança negro em Minneapolis. Floyd foi detido alegadamente por tentar fazer compras numa loja com uma nota de $20 falsa e, sem oferecer resistência, foi algemado e levado ao chão, tendo o polícia Derek Chauvin colocado o joelho sobre o seu pescoço por mais de 8 minutos, provocando a sua morte. Este é, como devem imaginar, o assunto trending em todas as plataformas das redes sociais neste dia 1 de junho de 2020, que é também o Dia da Criança. Vamos agora às notícias
de Angola. A Procuradoria-Geral da República informou ontem que o sócio maioritário da TV Palanca entregou voluntariamente a estação ao Ministério Público, alegando problemas financeiros para manter o projeto e o pagamento de salários. O porta-voz da PGR, Álvaro João, não revelou a identidade do proprietário da TV Palanca e desmentiu informações postas a circular, segundo as quais o Serviço de Recuperação de Ativos terá recuperado um conjunto de órgãos de comunicação social privados. Nos últimos dias circularam informações de que a PGR teria recuperado os órgãos de comunicação social detidos pelo Grupo Mídia Nova, bem como a TV Palanca, a favor do Estado. Integrado no grupo de comunicações Publipress, a TV Palanca é um canal generalista que iniciou as suas emissões no dia 16 de dezembro de 2015. Este é um tema que vamos tentar desenvolver na emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. Ainda em Angola, o Departamento de Estudos Económicos do Standard Bank considera que o país deverá manter-se em recessão neste e no próximo ano, podendo prolongar o crescimento negativo até 2023, essencialmente devido à pandemia da Covid-19 e do petróleo barato. No mais recente relatório sobre algumas economias africanas, enviado aos investidores, os analistas escrevem que, e eu passo a citar, devido à Covid-19, aliás, quer ao petróleo barato, a economia só escapará temporariamente à recessão em 2022, mas o risco de manter-se em crescimento negativo dura até 2023. Fim de citação. A previsão central do Standard Bank aponta para uma queda de 4,8% do produto interno bruto este ano e de 3,1% no próximo. A juntar às sucessivas contrações económicas desde 2016 e coloca o preço do petróleo nos 31,3 dólares por barril este ano e 31,8 dólares em 2021, significativamente mais baixo que os 35 dólares assumidos na revisão do Orçamento de Estado, que inicialmente estimava o preço em 55 dólares por barril. A queda do valor do petróleo, que representa mais de 90% das exportações de Angola e vale 65% das receitas fiscais do país. Portanto, é quase certo por estes números que esta recessão vai continuar e o crescimento vai continuar a ser negativo até bem mais tarde do que o governo angolano pelo menos previa na revisão do Orçamento de Estado. Vamos ver quem é que está ligado a nós, dar bons dias, boas tardes, boas noites para quem é de horários diferentes, de geografias diferentes. Já vejo aqui bastante gente e eu vou tentar ter, aliás, deste lado, vou tentar pôr um telefone que é para que não esteja completamente de lado toda a vez que vou dar bons dias. Portanto, peço desculpa a quem eu falhar, mas às vezes os nomes não aparecem todos. Portanto, Agostinho Pena Antonel, já no Nhamandala, quero ter a certeza que digo bem o nome, e o Janu Nhamandala está em Moçambique, Guto Paris em Luanda, Dimasté na Guiné-Bissau, Fidalgo Onuana, aliás, está em Niassa no Lixinga, Quito de Carvalho, a partir do Golfo 2 em Luanda, Rui Machango está no Porto, Márcia Canda a falar-nos de Angola. Obrigada, Márcia, é sempre bom ter aqui, até quase uma xará, não é? Mayra, Márcia, obrigada. Miro Sindique em Maputo, Dilson Cordeiro a partir do Brasil em Redenção, muito obrigada. Eudino Lu, que é um assíduo Washington, fora de horas, estava aqui a tentar ver um gentílico para quem assiste a Washington fora de horas. Deixo aqui o desafio, como se chama alguém que assiste o Washington fora de horas? E enquanto pensam nisso, vamos continuar então com as notícias. Vamos até Moçambique, onde o relatório African Markets
Revealed do Standard Bank alerta para uma contração geral da atividade económica em Moçambique em 2020 e avisa para o aumento do desemprego, menos renda familiar, baixo investimento e mais empresas falidas. O Departamento de Estudos Económicos daquele banco prevê uma recessão de 0,9% no cenário mais otimista e 2,5% no pior dos cenários, devido aos impactos da pandemia da Covid-19. Com um número relativamente baixo de infecções pela Covid-19 em Moçambique, comparado a alguns países da região e do resto do mundo, os economistas observam que não significa que o impacto económico seja mais ligeiro no país. Ainda em Moçambique, lembrar que neste fim de semana foi um fim de semana de ataques em Cabo Delgado, mas que, entretanto, o grupo insurgente que atacou e ocupou a sede de Macomia na quinta-feira, dia 28 de maio, deixou a vila na noite de sábado, dia 30, após controlar por 3 dias o principal centro urbano da região centro e norte de Cabo Delgado, deixando um rastro de destruição. Relatos da população descrevem um cenário de guerra e destruição de infraestruturas públicas e comércio, além da paralisação total da vida dos moradores durante o período de ocupação do grupo de jovens jihadistas, localmente conhecidos por Al-Shabaab. Nós, a Voz da América, temos um especial insurgência em Moçambique. Basta ir a www.voportugues.com e logo no topo do website nós temos um link para toda a cobertura sobre a insurgência em Cabo Delgado, com testemunhos de vítimas, de sobreviventes, e com outros relatos também de autoridades religiosas. Portanto, convido a verem essa reportagem, essa extensa reportagem, mas só depois do nosso Washington Fora de Horas terminar, portanto, mantenham-se aqui conosco. Milhares de crianças continuam com a infância roubada por casamentos prematuros em Matsinho, aldeia do interior de Manica, no centro de Moçambique, um ano depois da aprovação da lei contra os casamentos prematuros. Milhares de crianças ainda têm a sua infância roubada. Moçambique é um dos países com a taxa mais elevada de casamentos prematuros do mundo. Este é o testemunho de meninas engravidadas por maridos, às vezes 3 vezes mais velhos que elas, e que as abandonaram depois do facto. Eu fiquei grávida, meu marido me deixou, então a coisa é difícil e eu não tenho dinheiro. De janeiro a março de 2020, mais de 8.000 raparigas procuraram serviço de atendimento a adolescentes e jovens nos 11 distritos de Manica, das quais mais de 2.000 raparigas estavam grávidas. Os dados preocupam as autoridades de saúde devido aos riscos e às consequências da gravidez precoce. A ativista de direito humano Anja Mulima disse que as raparigas que a organização resgata chegam traumatizadas no centro de abrigo da organização. Que nós damos este apoio psicossocial para mudar o comportamento da própria rapariga, porque a rapariga, ao entrar aqui dentro da música, vem traumatizada por aquilo que ela sofreu e assustada de tudo. Nos últimos 15 meses, 25 raparigas foram resgatadas de casamentos prematuros pela Lei Música, quase todas envolvendo violação. Algumas famílias tendem agora a retirar os casos nos tribunais, após acordos com os violadores, o que para a ativista afigura um retrocesso para o combate aos casamentos prematuros. E eu estou já aqui surpresa que muita gente já acedeu aqui ao nosso desafio do que, como se chamar um espectador assíduo do Washington Fora de Horas. Convido a ver esta reportagem sobre os casamentos prematuros na nossa página também. Basta ir a www.voportugues.com/Moçambique, ou porque temos tirado a cedilha do C nos websites, mas já sabem que é Moçambique, claro. Tem aqui o comentário
da Rebeca Cipriano Machado. Obrigada, Rebeca, que diz que assíduo espectador do Washington Fora de Horas pode-se chamar Fora Dourenço. Washington Fora Dourenço. Eu acho que sim, acho que podemos começar a usar o Washington Fora Dourenço, começar a entrar e a dizer bom dia, boa tarde, boa noite a todos os Washington Fora Dourenses. Obrigada pela companhia. Portanto, aqui está. Tim Maduca diz: lamento sobre a violência que se registra nos Estados Unidos, pois o governo americano sabe o que fazer para disciplinar o seu povo, devem rever as leis e os regulamentos das forças de segurança e ordem. O polícia foi mal acusado pelo procurador. Eu não sei se o Tim Maduca está completamente por dentro do que se passou aqui, do que se tem passado, mas há sempre várias versões para a mesma história. Eu acho que é por aí que o Tim Maduca quer ir, mas até agora todas as imagens que vimos de câmaras de vigilância, de pessoas que filmaram o que aconteceu a George Floyd, indicam assim que houve abuso de violência e acabou muito mal para um ser humano, que foi o fim da sua vida. Portanto, vamos continuar a acompanhar. Temos várias reportagens no nosso website, na nossa página de Facebook também, temos partilhado várias reportagens, pelo que convido toda a gente a acompanhar e a tirar as suas próprias conclusões naturalmente. Vamos agora até Cabo Verde, onde a presidenta do Instituto Cabo-Verdiano de Crianças e Adolescentes, o ICA, defendeu hoje que a situação da criança em Cabo Verde melhorou consideravelmente nos últimos anos devido a leis aprovadas e a implementação do Estatuto Cabo-Verdiano da Criança e Adolescente. Maria Livramento Silva acrescentou que com a ratificação da Convenção dos Direitos da Criança, o país melhorou muito as condições da criança, começando com a escolaridade obrigatória, a diminuição da taxa de mortalidade infantil, assim como a introdução de registro à nascença. Silva lembrou ainda que as denúncias aumentaram devido a campanhas de sensibilização voltadas para as famílias no sentido de acusarem, não é, de fazerem queixa sobre as violações. Vamos aos números do coronavírus. São Tomé e Príncipe terá a partir de amanhã ou às notícias do coronavírus com os números também. Portanto, corrijo-me, mas vamos então. São Tomé e Príncipe terá a partir de amanhã, dia 2, um laboratório de despiste da Covid-19 oferecido pela Organização Mundial de Saúde há 15 dias. Ontem, num avião fretado pelo governo da China, chegaram ao país 4 técnicos da OMS que prometem colocar a estrutura a funcionar na terça-feira e 12 especialistas chineses, entre epidemiologistas, pneumologistas e técnicos dos cuidados intensivos. O laboratório e os técnicos chegam para ajudar as autoridades nacionais a combater a epidemia que provocou já 479 infecções e 12 mortes, incluindo 7 pacientes internados no hospital de campanha e 4 outras pessoas internadas no serviço sintomático respiratório. Frente a este quadro, que continua a aumentar, o Presidente da República renovou no domingo, dia 31 de maio, o estado de emergência e pediu ajuda aos parceiros internacionais. Angola tem até ao momento 86 casos da Covid-19, sendo a mais recente uma mulher de 45 anos, residente na Sapu, no município de Viana, Luanda, e que contactou com um dos casos do cordão sanitário da clínica multiperfil. O país registrou 4 mortes, tem 18 recuperados e 64 ativos, incluindo um que requer atenção especial. Encontram-se em quarentena institucional 1.044 pessoas. A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos, 1.256 até ao passado sábado. Cabo Verde contabiliza neste momento 435 casos acumulados, sendo que a capital, Praia, continua a contribuir com 84% dos casos, 206 recuperados e 4 mortes. A taxa de letalidade global está em 0,92%. Moçambique continua desde sábado com 254 casos. Em todo o continente, o número de mortes devido à Covid-19 subiu
nas últimas 24 horas para 4.228 e há mais de 147 mil casos, isto em África de forma geral. O Brasil registrou até hoje, segundo dados das Secretarias de Saúde e dos diferentes estados, 29.341 mortes provocadas pela Covid-19, enquanto os casos ascendem a 514.992. Desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. O país é, desde sábado, o quarto em mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido e Itália. Vamos continuar aqui a dar bons dias e boas tardes aqui às várias geografias que nos acompanham neste Washington, fora de horas, de dia 1 de junho de 2020. E feliz Dia da Criança para si também, que ainda tem dentro de si uma criança cheia de esperança, porque eu acho que no fundo é isso. Enquanto sentirmos essa criança dentro de nós, a esperança não morre, não é? Portanto, é muito importante mantermos isso em nós. Dilson Cordeiro diz, telespectador assíduo, gênio da geografia, falando em geografias, boa tarde, sempre atento e ligado a partir de Maputo, em Moçambique. Bom trabalho e um ótimo dia para todos vós. Muito obrigada. Ailton Correia, que eu já não vi há muito tempo. Ailton, como é que está tudo aí? Eu sei que é amigo da Daniela Steski, eu sei que é a fã das ondas curtas. Portanto, Ailton, eu espero que esteja tudo bem consigo aí no Brasil e que esteja são e salvo aqui da Covid e de todas as outras, todos os outros males, outras doenças, não é? Que esteja de boa saúde. Aqui nos Estados Unidos há já 1.761.503 casos e 103.700 mortes. Isto falando do coronavírus, o novo coronavírus, também conhecido por Covid-19. Vamos voltar a falar do Brasil. O juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Celso de Mello, enviou uma mensagem a alguns dos seus interlocutores em que disse que bolsonaristas querem instaurar uma, eu passo a citar, desprezível e abjeta ditadura militar, fim de citação, e compara a situação do Brasil, eu passo a citar novamente, guardadas as devidas proporções com o que ocorreu na Alemanha nazista com Adolf Hitler. Portanto, aqui Celso de Mello a comparar o que está a acontecer agora no Brasil com o que aconteceu com algumas, dentro das circunstâncias, não é? Ou com algum decoro, quero dizer, não exatamente ao detalhe, mas ele compara aqui a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Celso de Mello é o relator do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro, conforme acusou o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, tentou interferir no comando da Polícia Federal. O decano da mais alta corte do país, o mais alto tribunal do país, é um dos principais alvos das críticas de Bolsonaro e de mais manifestações pró-governo que ocorreram ontem no Brasil. Vamos até à China. O governo da China prometeu hoje retaliar contra a decisão dos Estados Unidos de limitar a entrada de cidadãos chineses no seu território e impor sanções comerciais a Hong Kong. Zhao Lijian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, em conferência de imprensa, disse, e eu passo a citar, qualquer declaração ou ação que prejudique os interesses da China terá um firme contra-ataque. Fim de citação. Ele reiterou que Pequim pede aos Estados Unidos que corrijam imediatamente os seus erros e abandonem a mentalidade da Guerra Fria. Lembrar que na sexta-feira o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão interditar a entrada de cidadãos chineses que representam um risco para a segurança do país. O Irão anuncia
a libertação de cientista americano. O Ministério das Relações Exteriores do Irão informou hoje que o cientista Cyrus Asghari, detido nos Estados Unidos, retornará em breve ao país. Aliás, eu peço perdão, o Irão anunciou a libertação deste cientista aqui nos Estados Unidos. Ele não é americano, ele é iraniano. Asghari foi acusado de roubo de segredos industriais durante uma visita académica a Ohio. Foi absolvido em novembro, mas permanecia detido, aparentemente por razões vinculadas às leis de imigração. Em março, o cientista afirmou ao jornal britânico The Guardian que estava a ser mantido pela polícia de imigração num centro de detenção do Louisiana, sem instalações sanitárias básicas, e que se recusava a voltar ao Irão, apesar da absolvição. Portanto, este é um tema que vale a pena, com certeza, acompanhar. Vamos agora ao desporto. Não sei se há aí fãs do desporto, mas tenho aqui uma pergunta de Délcio Armando Cordeiro. Qual é a vossa opinião sobre a manifestação que se vive? Délcio, uma coisa é certa, toda vez que há algum tipo de interação entre a polícia e comunidades minoritárias aqui nos Estados Unidos que terminam em morte, houve violência policial brutal, há sempre muitas manifestações em todo o país, portanto isto é algo que já se vai vivendo há algum tempo e vamos continuar a observar, sem dúvida, e esperar que se faça justiça, que se mude este cenário também de manifestações, de motins, para que as pessoas possam voltar às suas vidas normais, não é? E que se possam sentir seguras. Vamos então aqui ao desporto. O futebol europeu está de volta, todos os jogos são à porta fechada, mas se tudo correr bem é o princípio do fim do isolamento obrigatório que foi forçado pela epidemia do coronavírus. Neste caso, a pandemia, uma vez que atingiu o mundo inteiro. Quarta-feira regressa o Campeonato Português, quase 3 meses depois de ter sido interrompido. Faltam 10 jornadas, 90 jogos que vão decorrer maioritariamente durante a semana, com apenas um dia de intervalo. Vale a pena dizer aqui que jogadores, técnicos e todo o pessoal que estiver envolvido no campeonato, nos jogos, serão submetidos a testes 24 horas antes de cada jogo, e se houver um intervalo de 5 dias, serão submetidos a 2 testes. Cada equipa vai poder ter no banco 9 suplentes, mais 2 do que o habitual, pois serão permitidas 5 substituições. Vai ser interessante ver. Na próxima semana, a Espanha reabre também o seu campeonato. No dia 17, volta o campeonato inglês e no dia 20, Cristiano Ronaldo vai estar em jogo porque recomeça o Calcio, o campeonato italiano. A Alemanha já está a jogar, portanto já houve muitos jogos e já houve cabazadas. Bayern de Munique já deu 5-0 à Fortuna de Düsseldorf, o Borussia Dortmund deu 6-1 ao Paderborn, portanto isto está que está. Lewandowski é agora o melhor marcador da Europa com 29 golos, está à frente de Messi que tem 21, está à frente de Ronaldo que tem 21 e de Messi que tem 19. Portanto, está aqui com uma grande vantagem, um bom candidato à bola de ouro, não é? À bota de ouro. Em África, o Comitê de Emergência da Confederação Africana de Futebol, a CAF, aprovou a distribuição imediata de doações financeiras a federações que fazem parte da organização. Portanto, vai ser preciso dinheiro, não é assim? Para ajudar. Um total de 10 milhões e 400 mil dólares vão ser transferidos para as 54 federações, todas a lutar com dificuldades económicas devido à paralisação das competições. Anteriormente, a CAF tinha já anunciado doações às equipas envolvidas nas competições pan-africanas de clubes que foram interrompidas devido ao coronavírus. Vamos fechar com um trending. É a conta de Facebook Shut the Front Door. Vale a pena seguir esta conta. Eles publicaram o post mais popular da rede até o momento, nas últimas 24 horas, e o post diz simplesmente: ouçam, se junho trouxer aranhas voadoras, estou fora.
Pois é, eu também estaria fora e eu compreendo, porque depois desta pandemia não precisamos de mais nada. E como já são 10 horas da manhã, o Washington fora de horas também está fora. São 10 horas aqui na capital americana, Washington DC. Eu, Mayra de La Salete, despeço-me em nome de toda a equipa da Voz da América que contribuiu para este show acontecer. Até amanhã, tenham continuação de um ótimo dia.